Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos cristãos, Colossenses, capítulo 1. Nossa terceira mensagem da série Reimaginando o Mundo. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24. Gostaria de ler com vocês até o versículo 5 do capítulo 2. Então, Colossenses 1, a partir do versículo 24, até Colossenses 2, versículo de número 5. A palavra de Deus diz assim: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti, Deus. Clamamos para que o Senhor possa nos instruir a partir da Tua palavra. Uma instrução que não apenas nos gera reflexão, que alcança a nossa mente, mas uma instrução que também lida com nossos afetos, que alcança o nosso coração, que nos alcança por completo. Deus, que essa palavra viva e vivificadora possa cumprir seus propósitos em nossas vidas, na vida da Tua igreja essa noite, fazendo frutificar tudo quanto é Tua vontade. Deus, que minha incapacidade como homem limitado que sou, não seja um obstáculo e um impedimento para aquilo que o Senhor deseja transmitir à Sua igreja. Portanto, ilumina nossas mentes e corações e derrama da Tua graça abundante sobre o Teu povo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Certa vez, é dito que um casal de missionários já idosos, chegando ao fim do seu ministério, numa experiência transcultural, eles viviam num outro país, eles chegam ao fim do seu ministério. E por isso eles decidem voltar para a sua terra natal, eles decidem voltar para casa. Se organizam, fazem uma viagem, naquela época de navio, e retornam para aquilo que um dia eles chamaram de lar. 50 anos depois de terem deixado sua terra, 50 anos depois de terem dedicado toda a sua vida ao Evangelho de Jesus Cristo, ao ministério que lhes havia sido confiado, à proclamação de Cristo em outras terras. E quando eles estão voltando e eles vão se aproximando assim do cais, eles percebem que há toda uma comitiva. E eles começam a ter seus corações profundamente alegrados, porque um olha para o outro e fala: nossa, eu não acredito. Eu não sabia que o pessoal ia lembrar tanto da gente, eu não sabia que eles iam fazer uma comitiva, um comitê de boas-vindas, porque tinha balão, tinha banda, tinha gente pra caramba esperando ali. Conforme o navio vai se aproximando, a expectativa vai aumentando e eles pensam: poxa, nós imaginávamos que teria alguém, mas não algo tão grandioso. Nossa, nós não merecemos isso.
E eles foram se aproximando. E quando aquele navio ele chega ao cais, esse casal não são as primeiras pessoas a descerem do navio. Eles estavam em um lugar ali no convés onde não possibilitou que eles descessem já imediatamente. Muitas pessoas desceram antes deles. E aí quando eles chegam, quando eles saem do navio e eles vão diante daquela expectativa de serem recebidos com aquela euforia e com aquele calor humano, quando eles chegam ali, eles percebem que não tem mais ninguém. Os balões se foram, a banda foi embora, toda aquela comitiva que eles esperavam que fosse para eles, não era para um político importante que estava no navio e desceu antes deles. Silêncio. Eles seguem seu caminho. E eles voltam para aquela que seria sua casa, quem sabe até o final dos seus dias. Casal de idosos, 50 anos de ministério, uma vida dedicada ao Evangelho, fadados agora ao esquecimento. A mulher ela fica um pouco mais quieta, o homem fica um tanto angustiado. E eles começam a argumentar sobre aquilo, até que aquele homem fala para sua esposa: eu não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que a gente dedica a vida inteira ao Evangelho, eu não acredito que a gente dedique a vida inteira à missão, e simplesmente a gente chega aqui e não tem ninguém para nos receber. A gente chega aqui e aquelas pessoas que nós pensávamos que era para nós, não eram. Isso não é justo. Como é que pode Deus permitir nós servirmos a Ele toda a nossa vida e não tem ninguém aqui para celebrar aquilo que nós fizemos e para nos receber de volta em casa? A esposa tenta acalmar o marido, ele começa a praguejar contra Deus. E ele fala: o negócio é o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou dar uma volta, eu estou nervoso, eu vou caminhar e depois eu volto, mas o negócio é o seguinte: enquanto eu saio, vê se fala com esse teu Deus, e vê se pergunta para ele, como é que pode uma coisa dessa, da gente voltar para casa e passar por uma humilhação desse nível. E ele sai, vai caminhar, esfriar a cabeça. Ele volta algumas horas depois, um pouco mais calmo. Ele olha para sua esposa, que estava ali, com um sorriso no rosto. Ele fala: e aí, falou com o teu Deus? Ela disse: falei. Ele faz uma cara de surpresa. E ele respondeu? Ela diz: respondeu, mais surpreso ainda. E por pura curiosidade ele pergunta: e o que teu Deus te disse? Ela fala assim: ele disse que a gente ainda não chegou em casa. Os cristãos são aqueles que se compreendem como peregrinos, que entendem que a plenitude da nossa recompensa não está desse lado da eternidade, que entendem que nós estamos aqui de passagem e que enquanto nós estamos nessa terra nós temos uma missão, mas que um dia nós voltaremos para casa, porque esse não é nosso lar. E me parece que Paulo entendeu isso. Porque é impossível nós nos frustrarmos com Deus. Quantas pessoas você já conheceu que dizem estar frustradas com Deus? Alguma perda, algum trauma, algum revés na vida. E eles se perguntam: por que Deus fez isso? Eles se perguntam: como é que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Como é que Deus permitiu que isso entrasse na minha casa? Se Deus realmente me ama, como é que Ele permite que eu vivencie essas coisas? Meus irmãos, é impossível se frustrar com Deus, porque Deus é perfeito, mas nós podemos nos frustrar com as expectativas geradas em nosso próprio coração e que são projetadas em Deus. Coisas que Deus nunca prometeu a nós, mas que nós esperamos que Ele nos dê. E aí nós nos frustramos. Nós achamos que é com Deus, mas nós nos frustramos com nós mesmos. Mas a gente precisa achar um culpado. E aí você pode culpar a Deus, você pode culpar seu marido, você pode culpar sua esposa, você pode culpar aquele seu sócio que te traiu, você pode culpar seus amigos ou suas amigas, porque na síntese, na essência do coração humano, desde o jardim, há esse dilema terrível de nunca assumirmos a responsabilidade e projetarmos sobre um outro as nossas falhas, fracassos e desapontamentos. Me parece, a partir desse texto, que Paulo entendeu que não é sobre isso.
Me parece que Paulo está querendo despertar os cristãos colossenses aqui a uma caminhada de convicção e uma caminhada de propósito. Me parece que Paulo entendeu que a paz do cristão e do discípulo de Jesus Cristo, ela não é circunstancial, ela é essencial. Aliás, esse é o mesmo Paulo que quando escreve aos cristãos em Filipos vai dizer: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. E ele vai lidar com questões ambíguas, com questões paradoxais, ou seja, ele fala de escassez e de abundância. Ele fala de alegria e de tristeza. Ele fala de riqueza e de pobreza. Para o apóstolo Paulo, o segredo do contentamento não tem a ver com aquilo que acontece do lado de fora, mas tem a ver com os conteúdos internos que nos desafiam a olhar para a vida de uma maneira diferente. Por isso que ele fala: aprendi o segredo de estar contente com toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Diferentemente de uma visão triunfalista, que olha para Deus achando que Ele vai nos dar tudo o que a gente quer e não necessariamente tudo o que a gente precisa, e porque Ele me fortalece, então eu vou conseguir todas as coisas. Não, eu posso inclusive passar pelas maiores dificuldades, porque Ele, o nosso Deus, me fortalece através dos momentos bons e dos momentos ruins. O apóstolo Paulo vai nos contar um segredo nesse texto. Aquilo que ele chama de mistério. O mistério de Deus, que não é um conceito, que não é uma ideia, mas é uma pessoa. O mistério de Deus é Cristo Jesus. Entendendo isso, olha o que ele diz aqui no versículo 24. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Como eu disse, Paulo compreendeu. Ele compreendeu, por exemplo, que o propósito eterno de Deus, como nós vamos ver nesse texto de modo muito claro, o propósito eterno de Deus sempre foi criar um povo para si. O propósito eterno de Deus, desde o jardim, foi criar uma humanidade que reflita quem a Trindade é. Porque quando Ele cria o ser humano, Ele cria o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que Ele tivesse na terra alguém que revelasse aquilo que acontecia nos céus. Um ser humano que revelasse a sua essência, um ser humano que revelasse a sua natureza, um ser humano que ao se espalhar por sobre a terra e por frutificar e multiplicar, pudesse materializar diante dos homens que não sabem quem é Deus, quem esse Deus é. Criar um povo que o revele. Deus não está interessado, a partir da criação desse novo povo, apenas em performance e funcionalidade. Às vezes a gente pensa que Deus trabalha com performance e funcionalidade. E quando é que nós pensamos isso? Quando nós categorizamos a fé pelo certo e pelo errado, e isso não é relativismo de maneira alguma, porque há os absolutos, mas quando nós pensamos que a nossa relação com Deus é baseada naquilo que eu faço, e não naquilo que Ele fez por mim. E aí eu começo a viver uma espiritualidade defasada daquilo que é minha essência, porque eu não entendi minha natureza, eu não entendi meu propósito. Meus irmãos, isso fica tão claro na criação, que Deus não está interessado em funcionalidade, sim em relacionamento, porque assim, se Deus quisesse performance, funcionalidade e eficácia, Ele criava uma fábrica, mas Ele não criou uma fábrica, Ele criou um jardim. Porque Deus não está interessado em engrenagem, Deus está interessado em fruto. E a natureza do fruto é que demanda nutrição, demanda tempo, demanda espera, para que aquilo possa evidenciar a natureza da árvore. Aliás, não é à toa que lá em João 15, Jesus vai usar essa mesma analogia, que nós frutificamos a partir da videira que é Cristo. Nós só damos frutos não porque nós somos ramos espalhados pelo mundo, mas porque nós somos ramos espalhados pelo mundo que estão ligados à videira que é Jesus. O nosso fruto nada mais é que mostrar para o mundo aquilo que Jesus está fazendo em nós. De modo que um ramo desconectado da árvore, ele perde a vida. E, portanto, não cumpre mais o seu propósito. Quando nós entendemos isso, nós entendemos, inclusive, aquilo que Paulo está propondo no versículo 24, que é possível se alegrar mesmo em meio à dor. Que é possível perseverar mesmo em meio ao sofrimento. Porque Paulo entendeu que ele tinha um propósito. E ele usa uma linguagem muito vívida, ele está dizendo o seguinte: eu completo no meu corpo as aflições que restaram de Cristo, que num momento parece um pouco estranha. Como assim você está completando aquilo que Cristo fez? Porque Cristo bradou, está consumado.
Então não dá para completar aquilo que já é perfeito. E aí que parece que Paulo começa a desvendar esse mistério que ele vai revelar nesse texto e que nós lemos. Não é completar no sentido de algo que estava faltando, mas é completar no sentido de dar continuidade àquilo que já era perfeito. É como uma bela sinfonia. Você tem o autor, é aquele que pensa, é aquele que escreve as partituras, é aquele que coloca no papel a inspiração que ele recebeu, mas para que aquela sinfonia seja tocada, ele ainda precisa dos instrumentos. Ele ainda precisa dos músicos. Os músicos não são o nascedouro daquela criação, mas os músicos executam aquilo que foi feito previamente a eles. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: eu não estou completando aquilo que falta, mas eu estou dando continuidade àquilo que já é perfeito, a obra de Cristo. Cristo se revelou à humanidade e agora eu carrego no meu próprio corpo as marcas do que significam ser um discípulo de Jesus. E ele está sendo literal aqui. Porque o apóstolo Paulo, se você conhece a sua história, ao longo de sua vida e ministério, ele é preso, ele é açoitado. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele está com Silas, na cidade de Filipos, eles são perseguidos e são presos, e são severamente açoitados. E aí Deus envia um terremoto, à meia-noite, enquanto eles estão no cárcere, e louvando a Deus dentro da prisão, com as costas nuas e dilaceradas. Louvando a Deus dentro da prisão, com as costas nuas e dilaceradas. Vem um terremoto. O carcereiro desesperado, achando que os presos iam embora e iam fugir, Paulo chega e fala: não faça isso, não intente contra a sua própria vida, nós estamos todos aqui. E aquilo dá a eles uma oportunidade de compartilhar o evangelho com o carcereiro. Que eles dizem: creia em Jesus Cristo e serão salvos sua e a sua casa. E aí esse carcereiro leva o apóstolo Paulo e Silas para a sua casa, e o texto vai dizer que durante a noite limparam as suas feridas. O corpo de Paulo era cheio de cicatrizes. Em um outro momento, ele foi apedrejado e dado como morto. Em um outro momento, ele naufragou. Em um outro momento, ele foi picado por uma cobra letal e não morreu. E essas são algumas das marcas que ele carregava. Ou seja, para o apóstolo Paulo, o evangelho não era mero conceito, não era mera agenda religiosa. Para o apóstolo Paulo, haviam marcas severas e literais da sua fidelidade ao chamado de Jesus Cristo. E que chamado é esse? Olha comigo o versículo 25. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Dela quem? Do que ele falou no último versículo? Da igreja. Porque ele não fazia isso para garantir o seu status pessoal, ele não fazia isso para garantir seu conforto. Ele havia assumido a responsabilidade do evangelho em prol da igreja, em prol do povo de Deus. Ele acolhia o sofrimento pelos seus irmãos. Ele escreve aqui a carta aos Colossenses, como nós já vimos, atrás das grades. Ele escreve essa carta estando preso. E ainda assim, ele diz: tudo isso eu faço porque eu recebi uma incumbência. Da igreja eu me tornei ministro, a palavra no grego aqui, diácono. Eu me tornei um servo, eu me tornei um mordomo, eu me tornei alguém que já não vive mais para mim, mas vive para os outros. Porque Deus me atribuiu essa responsabilidade de lhes apresentar plenamente a palavra de Deus. E ele vai usar essa expressão algumas vezes aqui. A expressão plenamente, plenitude, pleno conhecimento, pleno entendimento. Paulo está falando de abundância. Paulo vai falar de uma vida cristã não fragmentada, de uma vida cristã não mais ou menos, mas de uma vida plena. Ou seja, ele assume essa responsabilidade de revelar aquilo que já existia. Perceba aqui no versículo 26, o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que havia uma verdade que não havia sido revelada em todos os outros séculos, em todas as outras gerações, e só faz sentido em Jesus Cristo. Os santos do Antigo Testamento não tiveram a noção plena e o entendimento que nós temos hoje.
Os santos do Antigo Testamento, aqueles que viviam com fé em Deus antes de Jesus Cristo, na esperança do Messias, eles não tinham esse entendimento, e aí o apóstolo Paulo ele vai dizer exatamente isso. Era um mistério. Mistério é algo que estava oculto, mas que agora na pessoa de Cristo foi revelada. Um mistério que o apóstolo Paulo em outra carta também vai decifrar. E é interessante porque, se eu perguntasse para vocês, quem foi que Deus criou? Assim, depois de ter criado todas as coisas, Deus cria o homem primeiro ou cria a mulher primeiro? Pensa um pouco. Deus cria o homem ou Deus cria a mulher? Eu vou te dar uma resposta que você não imaginou. Deus cria o ser humano. Ao criar o ser humano, ele materializa de modo inicial o homem. Mas a mulher está lá. É que a gente não sabia. Vou explicar. Deus cria o ser humano, Adão, e ele está andando pelo jardim. Todo animal tinha o seu par, Adão não. Não é Adão que percebe que lhe falta algo, porque não lhe falta. Não lhe falta. Aliás, o problema dos casamentos hoje é achar que o cônjuge vai completar em mim aquilo que me falta. E projetar sobre ele a crueldade e a tirania de ter que me fazer feliz. Porque em Cristo não nos falta absolutamente nada. Em Cristo nós somos seres humanos completos. O texto vai dizer isso aqui, logo mais. Porque o propósito de Deus é gerar um ser humano perfeito em Cristo. Está lá no versículo 28. É isso que Paulo proclama, é isso que Paulo adverte, é isso que Paulo ensina. Todo ser humano perfeito. Então, como assim Deus não cria homem, mulher, Ele cria o ser humano e a mulher está ali? Como que ela está ali? Porque o homem está andando pelo jardim. E não é o homem que fala, Deus, está todo mundo aí, se entendendo, está todo mundo aí com seus pares, eu estou sozinho. Não, o texto não diz isso. O texto diz que o homem, estando ali, Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. O que Deus faz? Coloca o homem para dormir. E de onde é que Deus tira a mulher? Do pó da terra? Não, de onde? Da costela do homem. Onde é que a mulher estava? Eu sei que parece estranho. Onde é que a mulher estava? No homem. Sabe qual é a importância disso? Deus não cria duas vezes. Deus manipula o barro uma vez só. Deus sopra nas narinas uma vez só. Deus concede o fôlego de vida uma vez só. Ele não cria o homem e fala, acho que não foi legal. Embora ele até pode ter pensado isso, assim, não está escrito. Mas Deus não faz isso. E aí pega outro barro, um barro mais bonitinho. Aí ele sopra, fala, não, esse aqui ficou legal. Esse barro ficou assim, mais ajeitado. Não, Deus não faz isso. Deus manipula o barro uma vez só. Sopra o fôlego de vida uma vez só. Revela sua natureza e sua semelhança uma vez só. E aí, do ser humano pleno que ele criou, Deus tira a mulher que estava lá, mas oculta. Olha o mistério. Adão falhou, como esse ser humano que deveria materializar e manifestar a plenitude de Deus, embora ele fosse antes do pecado pleno. O que Deus faz? Nós vimos semana passada. Deus traz um novo Adão. Deus traz Jesus. Uma nova figura de homem, uma nova figura de ser humano, um ser humano completo, um ser humano perfeito, para dizer, olha, Adão deveria me revelar e não o fez, mas esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Olhe para Jesus e vocês vão saber quem Deus é. Mas tinha algo oculto em Jesus. Tinha em Jesus como homem um mistério que não havia sido ainda revelado. Que quando você lê a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele usa essa linguagem, o mistério de Deus revelado aonde? Qual é a figura que Deus usa? O casamento, porque é Cristo que gera a partir de si quem? A sua noiva, a igreja. Tal como a mulher estava oculta nesse ser humano que é pleno e é revelada a partir da vontade de Deus, Jesus Cristo, esse novo homem, para dar origem a uma nova humanidade, revela aquilo que estava oculto através dos séculos, que é o quê? A igreja, a sua noiva.
Não porque Jesus Cristo não era pleno, não porque Jesus Cristo não era completo, não porque Jesus Cristo faltava alguma coisa, mas tal como Deus deu a mulher para conviver com o homem, Deus deu a igreja para completar a obra que Ele havia dado ao próprio Cristo. Por isso que a mulher é auxiliadora, por isso que a mulher vem ao lado, por isso que a mulher ela tem uma submissão que não é de maneira alguma depreciativa, é porque Deus estabelece ao ser humano uma ordem, Deus estabelece ao ser humano uma missão, e aí Ele traz a mulher debaixo dessa mesma missão que é revelar a sua glória pela humanidade. E aí vem Cristo, o novo Adão, o novo homem que vai gerar a nova humanidade. Com qual finalidade? Que a partir dessa noiva, a partir dessa mulher, a partir da igreja de Cristo, ela assuma sobre si a mesma missão que Cristo tinha, que é revelar Deus à humanidade. Isso é de uma importância que não dá para mensurar. Sabe por quê? Isso resolve nossa vida. Resolve as nossas carências, resolve os nossos sensos de alguém que está sempre com sede e de alguém que está sempre com fome. Porque veja que a igreja não está ao lado de Jesus Cristo. O que o texto diz? Que agora esse mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Olha o versículo 27. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Qual é o mistério? Cristo em vocês. Não é Cristo ao lado de vocês, não é Cristo por vocês, não é Cristo diante de vocês, é Cristo em vocês. Ele é o cabeça, falamos isso semana passada. Nós somos o corpo, unidade indivisível. Cristo e nós, Cristo em nós, esperança da glória. Gente, quais as implicações disso? As implicações disso vão desembocar, por exemplo, no versículo 28, que diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos, veja bem, todo homem perfeito em Cristo. Quem é perfeito aqui? Ninguém. O que a palavra de Deus está querendo dizer? Por perfeito ele está falando aperfeiçoado. Por perfeito ele está falando completo. Por perfeito ele está falando homem, ser humano, não gênero, ser humano maduro, tal como Jesus Cristo, porque agora Cristo é o cabeça da igreja, é Ele que governa a nossa vida, é Ele que transmite a nós as suas virtudes, é Ele que concede a nós os seus dons, é Ele que estabelece sobre nós a sua autoridade, e é Ele que nos envia ao mundo como sendo representantes legítimos de quem Ele é. Você quer entender a dimensão disso? Algumas pessoas pensam que igreja é uma reunião de pessoas que vão até Jesus para alimentar suas carências. Não, meus irmãos. A igreja é um povo que se fez um com o próprio Cristo. A igreja, que é eu e você, não carece de mais nada. Nossos problemas foram resolvidos. Eu sei que não é isso que você pensa. Você fala assim: não, você não viu os boletos que chegam lá em casa, você não viu as angústias que eu passo. A gente não está falando disso. A gente está falando que espiritualmente, o projeto de Deus para a igreja é de um povo resolvido porque foi unido a Cristo Jesus. Isso é de um poder inimaginável. De modo que o propósito não é você vir aqui apenas para receber mais de Jesus. O propósito é você vir aqui para você ser relembrado de tudo que você já recebeu em Jesus. E sendo relembrado do que você recebeu em Jesus, você agora é desafiado a partilhar com outros aquilo que Jesus já te deu. Muda tudo. Se você entender isso, você não vai mais projetar sobre seu cônjuge essa ditadura de te fazer feliz. Você não vai mais projetar sobre seus amigos aquilo que você espera deles. Você não vai mais projetar sobre seu pastor a resposta de todos os seus problemas. Porque você entendeu, e você não vai projetar sobre a igreja.
Não cabe mais na nossa boca assim, mas a igreja fez, a igreja não fez, a igreja deveria ser feito. Nós somos a igreja e em Jesus, a partir de nós, não nos carece mais nada, a gente está resolvido. A gente está resolvido. Em Jesus, eu sei que não parece, humanamente falando, mas ou a gente acredita na palavra ou não. Em Jesus, nós somos um, com Ele, que é o cabeça. E nós, como corpo vivo de Cristo na terra, nossa missão não é receber mais de Jesus. Nossa missão é materializar ao mundo aquilo que dele já recebemos. Aí a gente não tem mais crise. Aí os irmãos podem falar mal da gente, está tudo certo. Aí podem te caluniar, podem te maltratar, você vai dando risada. Está tudo certo. Sabe, a pessoa que você viu na rua e não cumprimentou, às vezes o cara só não te viu, mas a gente é tão cheio de crise que já acha que o outro virou a cara. Não é verdade? Eu estava aconselhando um casal outro dia, eu falei, rapaz, para com isso, você está com estereótipo, você está falando um negócio aí da tua esposa que, não sei, não tem nada a ver. É aquela coisa assim, quem é casado sabe, você acha que o cônjuge está estranho, aí o cônjuge vê que você está estranho, aí os dois começam a ficar estranhos, mas não tinha nada estranho. Entendeu? Você ficou estranho, ela viu que você ficou estranho, ela perguntou, por que ele está estranho? Eu não fiz nada para ele ficar estranho, agora eu vou ficar estranha. Aí fica todo mundo estranho e não sabe nem por quê. Porque a gente tem crise. Porque às vezes nós nos movemos a partir das nossas carências e não pelas nossas convicções. Porque a gente está achando que a gente precisa se tornar alguém diferente, ao invés de ser lembrado de que em Cristo nós já somos plenos. Porque é uma afirmação assim escandalosa. Ele está dizendo que na igreja, aqui nesse lugar, nesse ambiente, Calvary Campo, na igreja de Cristo, o propósito de Deus é que todo ser humano seja aperfeiçoado em Cristo Jesus. É o que Paulo já falou lá em Efésios 4. Lá em Efésios 4 ele vai dizer que Deus deu presentes, Deus deu dons à igreja, para que através desses dons, através desses ofícios, que são o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o corpo de Cristo fosse equipado para a obra do ministério. Então, não é que os líderes fazem a obra do ministério apenas, é que os líderes equipam o corpo para que o corpo faça a obra do ministério, para que não sejam mais meninos, o texto diz, para que não sejam mais volúveis, para que não sejam levados de um lado para o outro, como onda, para que não sejamos mais instáveis, mas para que no fim de todas as coisas, Paulo diz em Efésios 4, alcancemos a estatura de varão perfeito, ou seja, alcancemos essa estatura do homem aperfeiçoado, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um conceito para ser admirado, Jesus Cristo é um exemplo para ser seguido. Por que isso é importante? Que quando a gente dá os exemplos de Jesus, a gente fala o quê? Fala a verdade. Mas é Jesus, né? Tipo assim, Jesus não conta. Não, Jesus tomou um tapa na cara e falou, bate na outra, mas sem ironia. Sem ironia. E aí você fala, mas Jesus é Deus, assim, não dá para comparar com Deus. Aí você fala, não, mas olha aqui Paulo. Mas é Paulo, né? Paulo, maior missionário, você está de brincadeira. Não, mas tem Pedro. Aí você fala, não, com Pedro eu me identifico, assim, às vezes. Quando ele faz atrapalhada, eu sou Pedro, mas aquele Pedro herói também não. É Pedro, não dá para comparar. O objetivo de Deus para nós é que nós sejamos aperfeiçoados. O propósito de Deus para nós não é que a gente reúna para manifestar entre nós as suas carências, mas manifestar entre nós as virtudes que Deus já nos deu. É por isso que nós somos igreja. É por isso que nós precisamos viver igreja. É por isso que Deus nos desafia a caminhada em comunidade. É por isso que Paulo entrega a sua vida, é o que ele está dizendo. Essa é uma causa que vale a pena ser vivida. Trazer às pessoas a consciência de que Deus chamou elas para serem mais do que elas pensam que são. Porque, gente mal resolvida já está cheio aí fora. Gente confusa já está cheio aí fora. Gente com crise das suas próprias identidades já está cheio aí fora. O povo de Deus não é um povo perfeito, não é um povo sem mácula, não é um povo sem falha. Pelo contrário, nós somos a primeira comunidade da terra a dizer que a gente não presta.
certo? Não sei se você sabia. Se você está aqui, você está dizendo que você não presta. E por que você está dizendo que você não presta? Porque se você prestasse, você não precisa de Jesus. Você não precisava ter seus pecados perdoados. Então nós somos os primeiros a sermos honestos a respeito das nossas deficiências e que nós carecemos da graça de Deus. Mas nós também afirmamos, olha aqui, o que o Paulo vai dizer, versículo 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Qual é o segredo? Não é a partir da minha própria força, mas eu me disponibilizo a Deus para que a força dele atue através de mim. Não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele. Mesmo o apóstolo Paulo que ouviu do próprio Cristo, quando você é fraco, você é forte. É quando a gente para de lutar, tentando alcançar performance pela nossa própria virtude. É quando a gente para de querer ser um alguém que a gente nunca vai ser e se lança aos braços de Jesus para que Ele nos torne aquilo que Ele pode nos tornar. É quando nós olhamos para Cristo e dizemos, Deus, eu andei tão perdido, eu andei tão confuso, eu sou confuso nos meus relacionamentos, eu sou confuso nos meus negócios, eu sou confuso sobre o meu futuro. Deus, eu sou ansioso, eu sou angustiado, eu olho para o passado e tem coisas no passado que me travam, eu olho para o futuro e aquilo que ainda não aconteceu e aquilo me angustia. Deus, sem Ti eu estou completamente perdido. Então, andar com Cristo, humanamente falando, é dar um salto no escuro, é lançar-se a esse mistério que diz, Deus, eu sou Teu. E se não for o Senhor para governar a minha vida, e se não for a Tua força atuando em mim, eu sou fraco demais, e eu não vou conseguir sozinho, eu não dou conta das demandas da vida, eu não dou conta dos dilemas e dos desafios, mas eu sei quem eu sou em Ti, eu sei que eu sou filho Teu, eu sei qual é a minha missão, me ajuda, me fortalece, conforme a Tua vontade. Aí o que acontece? A nossa postura diante de Deus, do Evangelho e dos irmãos muda, porque aí nós não vamos mais chegar aqui para apresentar nossa falta, mas nós vamos chegar aqui para apresentar a nossa disponibilidade, mesmo conscientes da nossa fraqueza. É isso que Paulo está dizendo no versículo 29. Eu estou disponível a assumir a responsabilidade que cabe sobre mim, mas eu não sou ignorante quanto às minhas próprias limitações. Você se identifica com isso? Eu espero que sim. A nossa disponibilidade não tem a ver com nossa capacidade, a nossa disponibilidade tem a ver com a dignidade de Cristo em nós, com o poder dele em nós. E aí Paulo continua, capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto eu estou lutando. Veja que há esforço, há intencionalidade. Aliás, uma pausa aqui. A maturidade na vida, meus irmãos, seja humanamente falando, no contexto da vida, do cotidiano, como sobretudo a maturidade espiritual, ela não acontece. A maturidade não é algo que acontece. Idade não tem a ver com maturidade. É natural que pessoas com maior experiência, tenham maior maturidade, mas não é regra. A gente falou sobre isso no tema da masculinidade. A gente está vendo um monte de adultos infantis, um monte de homens meninos. Então, maturidade não é algo que acontece a partir da maneira como se vive. O processo de maturação, sobretudo na caminhada de espiritualidade, ela exige intencionalidade. Você tem que querer amadurecer. Esse processo não acontece para o apóstolo Paulo. Esse processo é provocado pela vontade de Deus na vida dele, e ele acolhe esse desejo de Deus e diz, ok, é isso que eu quero crescer em Deus, eu luto, eu me esforço, eu exerço intencionalidade, eu sei que a força não é minha, a força vem dele, mas eu quero que essa força atue a partir de mim. Então, meus irmãos, eu quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão na Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Eu esforço-me, veja a linguagem dele, para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nós somos o corpo de Cristo.
o organismo pelo qual Deus escolheu se revelar ao mundo. E Paulo se esforça para que a gente possa entender isso. Paulo se esforça, por exemplo, para que, como diz aqui, nossos corações sejam fortalecidos. Lembra do contexto daqueles irmãos? Debaixo do jugo do Império Romano, debaixo de confusão filosófica, debaixo de confusão cultural, debaixo de sedução do império, debaixo de heresias, porque tem os judaizantes aqui, não é por acaso que ele diz que Deus quis se revelar também aos gentios, porque havia uma turma que falava que para você ser cristão, primeiro você precisava ser judeu, ou seja, primeiro você precisava ter uma certa dieta, guardar certo dia sagrado, fazer tais coisas que cabem apenas aos judeus, e Paulo está dizendo, não é assim, não é a partir dos judaizantes, não é a partir do legalismo, não é a partir de meras regras impostas pelo homem a partir da exterioridade, não, tem a ver com o coração. Ele diz, eu espero que vocês sejam fortalecidos. E coração, diferente dessa visão romântica atual, onde coração é apenas diz respeito àquilo que nós sentimos, coração na Bíblia é o centro de comando da vida. Quando a palavra de Deus está falando do nosso coração, está falando da nossa mente e dos nossos afetos. Está falando do nosso campo de decisões e também do campo dos nossos afetos. Então, coração aqui você precisa entender como assim, aquilo que gera seus apetites, aquilo que gera seus interesses, aquilo que faz você olhar e desejar e ter intencionalidade diante daquilo. Então, quando Paulo fala corações fortalecidos, é que o centro de comando da vida esteja em sintonia com a vontade de Deus. E que nós sejamos animados pela força que atua a partir de Deus. Não apenas isso. Ele fala, estejam unidos em amor, é a comunhão. É a comunhão. É o que a Aline estava falando aqui no anúncio sobre essa ideia de relacionamentos, é o que o Jonatas brincou também reafirmando, nós acreditamos nisso. Aliás, vocês ouvem todo domingo eu fechando a igreja, fechando o culto, encerrando o culto, com aquela expressão que nós chamamos de bênção sacerdotal. O que a gente fala na bênção sacerdotal? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito. São as virtudes de Deus como bênção na nossa vida. Por quê? Porque o amor de Deus, ele se manifesta a partir da graça, que é vista em Jesus. E que ao entendermos o amor de Deus, que vem não pelo nosso mérito, mas como favor imerecido, isso nos incentiva a comunhão entre os irmãos. Então nós vivemos pelo amor, pela graça e pela comunhão. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Para que vocês sejam unidos em amor e também alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Aqui não deixa de ser uma provocação que Paulo faz aos gnósticos. Porque os gnósticos eram uma espécie de uma seita cristã que dizia o seguinte, não, o evangelho pode parecer simples, mas não, o evangelho é assim, ele tem etapas. E é só para iniciados. E se você chegar a um certo nível de espiritualidade, você vai descobrindo coisas através dos degraus e das etapas, porque há coisas assim que não é para qualquer um. E aí Paulo fala, irmãos, o que é isso que estão tentando enganar vocês? Olha o versículo 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane, com argumentos que só parecem convincentes. Que filosofias humanas são essas? Que encantos são esses? Que espécie de expressão mística é essa, no qual vocês estão sendo tentados a cair? Não, o Evangelho, você quer entender o Evangelho? A plenitude, toda a riqueza, toda a sabedoria, todo o conhecimento, olhe para Cristo. O Evangelho é Cristo, meus irmãos. O Evangelho não é só para gente especial, iniciada numa espécie de uma seita. Não, o Evangelho é Cristo. E não tem nada mais vivo, e não tem nada mais vívido do que um Deus que se prega numa cruz e sangra por amor ao seu povo. Esse é o Evangelho. Se você quer mergulhar numa jornada de conhecimento, mergulhe em Cristo. Mergulhe nele, mergulhe no seu amor, mergulhe na sua graça, mergulhe na sua misericórdia. Você quer entender quem Deus é? Olha para Cristo. Que os olhos do seu entendimento sejam abertos. E é interessante porque, tal como naquela época, no Império Romano, hoje também,
há uma série de ídolos culturais que lutam pela lealdade dos nossos corações. Então é importante entender isso. E quem sabe hoje há uma certa dificuldade que aqueles irmãos não enfrentavam, porque os ídolos daquele tempo tinham rosto e tinham nome. Os ídolos do nosso tempo não têm rosto, não têm nome. Por isso eles se ocultam muitas vezes no nosso coração. É por isso que a gente vai caminhando às vezes de modo fragmentado e carente. É por isso que às vezes a gente vai sendo cooptado pelas seduções desse mundo. Seja pela abundância, seja pelo consumo, seja pela luxúria, seja pelo prazer, seja pelo status, seja pelo poder, seja pela injustiça, seja pela corrupção, tudo aquilo que nós olhamos e nos parece maravilhoso, o apóstolo Paulo está dizendo, não se permitam encantar por coisas que são inicialmente encantáveis, mas não têm substância. Se você quer plenitude de vida, mergulhe em Cristo. É Cristo, é Ele. Cristo em nós, a esperança da glória, esse mistério que nós precisamos entender. Portanto, meus irmãos, qual é o desejo de Deus para nós? O desejo de Deus para mim e para você é que você seja completo. É que não lhe falte nada. É que você saiba quem você é em Cristo Jesus. E que ao saber quem você é em Cristo Jesus, você transmita ao mundo quem Cristo é a partir de você. Existe um negócio chamado procuração. Todos sabem o que é uma procuração. Quando você legitima uma outra pessoa a lhe representar plenamente. A procuração talvez de plenos poderes. Tudo que você assinar é como se a pessoa estivesse assinando. A igreja é a procuração de Jesus. A igreja é a procuração de Jesus. O que isso nos diz? Que a gente tem que refletir sobre como a igreja se move pela terra. Porque o culto vai acabar, mas a igreja vai se espalhar daqui a pouco. Amanhã a igreja vai estar nas faculdades. Amanhã a igreja vai estar nas empresas. Amanhã a igreja vai estar nas escolas. Amanhã a igreja vai se reunir nas casas. A igreja está por aí. A igreja é como esse sal da terra que vai se misturando quase de modo imperceptível. E esse é o projeto mesmo, porque a igreja não quer aparecer por si mesma. A igreja quer se infiltrar, para que, se infiltrando, ela salgue. E ao perceber o seu sabor, as pessoas se perguntam, como é que isso chegou até nós? E a gente fala, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Cristo. Então daqui para frente nós não vamos mais falar o que a igreja é ou o que a igreja deveria ser como assunto de juízo, porque quando você falar o que falta na igreja, a gente vai estar falando o que falta em você e o que falta em nós. De modo que quando a gente vê o que precisa na igreja, como o pastor Daniel Coelho falou há algumas semanas, se Deus te mostrou é porque Ele está te chamando para responder. Então o que falta? Se você viu, Deus está te dando essa responsabilidade, porque você e eu juntos somos a igreja. A igreja não é uma mera instituição inanimada. Nós temos a igreja, a organização, sim, ela tem CNPJ, ela tem estatuto, ela tem hall de membros, mas a estrutura só existe para servir a comunidade, porque a igreja instituição, ela só existe para servir a igreja corpo, a igreja mística, a igreja orgânica, que se move pela terra, que se reúne de vez em quando, mas que está no mundo todos os dias, em todos os lugares, cumprindo a sua missão, sendo uma procuração de Jesus Cristo na terra. Então o que a gente vai fazer com isso? A gente vai assumir nosso papel na história. Em nome de Jesus. Assuma seu papel na história. Não sei como é que você tem vivido o Evangelho, não sei como é que você chegou hoje, mas essa palavra é uma palavra que nos desafia. Assumir quem nós somos, de verdade. Não apenas buscando nos tornarmos alguém, mas assumir quem somos. De modo que agora, a pergunta que fica é, como é que nós vamos ser igreja daqui para frente? Deus tem nos ensinado muito. Como é que nós vamos ser igreja daqui para frente? Porque a gente tem que mostrar para Campo Mourão como é que a igreja vai para a faculdade. Como é que a igreja se comporta enquanto aluno, como é que a igreja se comporta enquanto professor. A gente vai mostrar para Campo Mourão como é que é a igreja quando ela é empresária, mas também quando ela é funcionária. Nós vamos mostrar para a igreja como é que assim, a igreja atua na área médica, na área psicológica, na área da assistência social.
Porque a igreja está aí. E quando nós agirmos, nós não vamos mais agir a partir do nosso próprio benefício. Porque nós não precisamos de mais nada. Porque em Cristo nós já temos tudo. E porque em Cristo nós temos tudo, a nossa vida é uma vida de partilha. Aquilo que Ele nos deu, a gente transmite ao mundo. O conhecimento que Ele nos deu, a gente partilha. O amor que Ele nos deu, a gente partilha. O perdão que Ele nos deu, a gente partilha. Então a igreja está aí. E aí a nossa cidade vai se perguntar, o que é a igreja? E mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas limitações, nós vamos dizer, nós somos a igreja de Jesus nessa cidade. E Jesus nos plantou aqui, porque Ele quer abençoar quem ainda não conhece Ele. Você quer conhecer quem é Jesus? Olha o desafio que eu vou botar para mim e para você agora. Daqui para frente você vai falar assim. Você quer conhecer quem é Jesus? É só olhar para mim. E aí? Essa cidade vai conhecer Jesus. Mais ainda do que já conhece. Sabe como? Através de mim e de você. Através da igreja dele que se reúne nessa cidade. Não só através da Calvary Camp, através da igreja dele, da qual a Calvary Camp faz parte. Para que quando as pessoas olharem, quem é esse Jesus? Anda comigo que você vai ver. Não é pretensão não, meus irmãos. É a compreensão da nossa identidade. É nós entendermos algo que estava oculto, mas que agora foi revelado. Que o grande mistério é Cristo em nós. Eu encerro com um testemunho. Vivenciamos ontem isso, algo simples, mas que reflete um pouco do que a gente está falando. Participei de um casamento de um irmão querido nosso. Acho que ele não está aqui, nem deveria. Deve estar consumando o casamento. Se é que você me entende. O menino esperou, assim, né? Menina também. E aí, foi um casamento no cartório, no casamento civil. Não teve festa, não teve nada. No almoço foi um churrasco colaborativo. Eles tranquilamente mandaram para os convidados, a gente vai fazer um almoço, você pode levar uma carne e um refri. Galera, tranquilo. E aí eles vão enfrentar esse novo desafio de vida. Entenda o que eu estou falando, tá, irmãos? Hoje em dia, um rapaz e uma moça de seus 20 e poucos anos, que casa, sem necessariamente ter todos os estereótipos e crivos que nós entendemos que é a fundamentação de um casamento, como é que a gente chama isso? A gente chama de irresponsabilidade. Por quê? Porque a gente está dizendo para os nossos filhos que para eles casarem, eles não precisam ser honrados, eles não precisam ter palavra, eles não precisam ser trabalhadores. A gente está dizendo que para os nossos filhos, a única razão para eles casarem é eles terem dinheiro. Eles têm que ter uma casa, eles têm que estar formados, eles têm que ter ingressado no mercado de trabalho, eles têm que ter um carro, para ver se dá para casar. E depois que casar, não invente de ter filho, porque filho custa dinheiro. Espera mais uns anos. E às vezes nossas mulheres estão tendo problemas, nem sempre por isso, mas às vezes estão tendo problemas de fertilidade, porque elas estão achando que primeiro elas precisam resolver a vida para depois gerar filhos, porque filho custa caro. E o relógio biológico tem prazo de validade. E quando elas tentam, elas já não conseguem. E é isso que nós estamos ensinando nossos filhos e nossas filhas. Que o único critério não é honra, não é ter Deus, não é ter fé. Não é confiar em Jesus Cristo. Não é construir uma vida juntos e chegar depois de 30, 40 anos, como eu conheço alguns casais aqui que falam isso com lágrimas nos olhos. A gente casou, a gente não tinha nada, mas olha aí como Deus foi bom com a gente. É isso mesmo. Hoje está difícil a gente falar isso, porque ninguém casa sem ter nada. Se Deus tem te dado, glória a Deus, meu irmão. Você tem uma casa, você tem um emprego, você tem uma formação, glória a Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, a gente tem que mostrar para a sociedade que um cristão não casa porque tem dinheiro, um cristão casa porque tem compromisso. Que um cristão casa porque ele faz os seus votos matrimoniais, um para com o outro, dizendo: o que estabelece a nossa relação é Cristo Jesus. E nós sabemos que Ele nos uniu e, portanto, nós sabemos que Ele há de prover para cada uma das nossas necessidades como proveu até hoje. A gente vai trabalhar duro,
A gente vai construir nossa vida, a gente vai criar nossos filhos e a gente vai gerar para a cidade um testemunho do que significa um casal que confia em Deus. É dessa igreja que a gente está falando. Uma igreja que não carece de nada. Um povo que entendeu sua consciência e que, portanto, consegue trazer ao mundo uma nova visão do que pode ser essa sociedade. Porque é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém?